luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra a santa palavra de Deus no livro de Atos 5, no versículo 16. Atos 5, no versículo 16. Abra aí, por gentileza. E o nosso Deus, Ele vai falar ao nosso coração através dessa passagem bíblica. Por gentileza, levanta assim a palavra para o céu. Ó Deus, fala conosco no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diz assim o livro de Atos 5,16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então a Bíblia fala aqui que na época dos apóstolos, os apóstolos ali sendo usados por Deus, então levava até os apóstolos doentes, os endemoniados, e a Bíblia fala que os apóstolos cheios do Espírito Santo, então no nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios eram removidos, eram arrancados da vida das pessoas, os enfermos recebiam a cura, e ali devido a esse trabalho, então sinais e maravilha acontecendo. Mas aí veio a inveja. Quando os homens de Deus, os apóstolos, curando os enfermos, expulsando os demônios, os inimigos se levantaram. E se levantaram contra a obra de Deus. Então, igreja, os apóstolos, pregando a palavra, curando os doentes, expulsando os demônios, eles enfrentaram perseguições. Então nós estamos sujeitos a ser perseguidos, porque nós estamos servindo a Deus, nós estamos buscando a Deus. Então nós estamos sujeitos a perseguições. Agora é interessante, olha o que a Bíblia fala aqui, no versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos o que estava com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Quando eles estavam expulsando os demônios no nome do Senhor Jesus, curando os enfermos, se levantaram dizendo: isso aí é uma seita. Até o Senhor Jesus passou por isso. O Senhor Jesus foi chamado de demônio. O Senhor Jesus expulsando demônio, e falaram: não, esse aí está expulsando demônio, era o nome de Beelzebu. Então quer dizer, eles expulsando os demônios no nome do Senhor Jesus, curando no nome do Senhor Jesus, e ali os religiosos da época, eles se encheram de inveja, porque com a sua religião, com a sua fé, eles não conseguiam expulsar demônios, curar os enfermos, não acontecia nada. Então a Bíblia fala que eles se encheram de inveja. E não é assim às vezes. Às vezes tem pessoas que ela não é capaz, mas quando vê você prosperando, quando vê você bem no seu casamento, bem na família, aí a pessoa não é capaz, aí vem a inveja. Por que fulano está bem? Por que fulano está vencendo? Por que eu não consigo? Aí vem a inveja. Quantas não são as pessoas que ela tem inveja ao ponto de desejar a morte da outra pessoa? Tomara que um caminhão pega fulano. A inveja, ela não é capaz. Tem gente que às vezes ela vê a outra pessoa bem, mas não sabe o tanto que aquela pessoa lutou para alcançar aquilo ali, para alcançar aquela casa do sonho, para alcançar aquela família do sonho, para alcançar aquele carro do sonho, para alcançar aquela
paz. Foi madrugadas e madrugadas de oração, de leitura da palavra. Mas aí tem pessoas que têm inveja porque a outra pessoa está bem. Então a Bíblia fala que aqui os inimigos estavam com inveja. Entraram um espírito de inveja neles, porque Deus aqui estava abençoando as pessoas através dos apóstolos. Então, uma vez o ministério dos apóstolos aqui abençoado, aí veio a inveja. Então, muitas das vezes é assim: a sua vida abençoada, aí se levanta o espírito de inveja. Isso acontece. Aí a Bíblia fala aqui, no versículo 18: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vamos entender aqui: por causa da inveja, prenderam os apóstolos. Eles não mataram ninguém, eles não roubaram ninguém, eles fazendo aqui a obra de Deus. Por causa da inveja, prenderam eles numa cadeia. E estavam ali eles presos. Qual o mal que eles fizeram? Curaram as pessoas no nome do Senhor Jesus, expulsaram os demônios no nome do Senhor Jesus. Mas agora está eles numa prisão, e eles dando gargalhada do lado de fora, dizendo: nós conseguimos prender os homens de Deus, nós conseguimos tocar nos ungidos de Deus. E muitas das vezes é assim. Tem pessoas que às vezes o prazer dela é de sorrir, é de debochar, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus está enfrentando uma luta, e às vezes ainda fala: cadê o Deus dela, cadê os Deus dele? Só que a Bíblia fala que eles conseguiram prender, mas Deus enviou socorro para os homens de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele enviou um anjo, e ali de noite os apóstolos ali na prisão, e a Bíblia fala que Deus enviou o anjo, e o anjo abriu todas as portas daquelas cadeias. Então tá eles ali presos, e o anjo apareceu. Quem enviou aquele anjo? Deus. Então esse é o Deus que nós estamos servindo, e Ele tem poder hoje de abrir todas as portas. É só nós crermos nele. Ainda que nós estamos aqui, mas existem portas fechadas. Eu estou aqui servindo a Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou fiel a Deus, mas fechou essa porta aqui de emprego, fechou a porta aqui nessa área, aqui essa porta está fechada aqui, tem outra porta fechada ali, outra coisa, fechou uma porta por causa de uma perseguição. Mas coloca isso no seu coração, guarda essa palavra: Deus enviou o anjo e abriu todas as portas para os apóstolos, todas as portas. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Nós vamos profetizar hoje que Deus, Ele vai abrir todas as portas. A porta de uma saúde abençoada, a porta de uma família abençoada, a porta de um salário abençoado, a porta da paz. Ele vai abrir todas as portas, assim como abriu para os homens de Deus aqui. Nós temos que crer na palavra, porque é interessante que quando o anjo ele abriu as portas aqui, o que o anjo falou para os apóstolos? Vai. E vai para onde? Vai para o templo, vai para a igreja, e vai lá e anuncia, vai lá e prega a palavra de vida, prega a palavra de Deus, vai lá e prega, vai para a igreja. É por isso que Deus, Ele quer você na igreja, Ele quer eu na igreja,
Esse negócio fica em casa, fica em casa, fica em casa, não. Deus quer você na igreja, glorificando e contando os testemunhos e vencendo. Ele não quer você preso, não. Os apóstolos estavam presos, mas o anjo foi lá e falou: não, sai daí. Os anjos abriu as portas. Então, se Deus abriu as portas para nós pregarmos a palavra, ainda que seja 30%, então Deus não quer você em casa, não. Deus quer você na igreja. Foi isso que aconteceu aqui. Se fosse para ficar em casa, Deus não tinha abrido as portas. As autoridades, está proibido. Mas se assinaram lá e liberaram, então vamos buscar enquanto se pode achá-lo. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 21, diz assim, ó: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. A igreja, isso aqui é muito forte, eles não perderam tempo, né? Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Então, por causa da perseguição, prenderam lá os homens de Deus. Tá os homens de Deus presos. Aí quando pensa que não, à noite, quem visitou os homens de Deus ali? O anjo. Deus enviou o anjo. Deus pode muito bem enviar o anjo hoje visitar você. Deus tem poder de enviar anjos hoje te visitar e te abençoar. Então, à noite visitou, aí abriu ali a porta do cárcere. Só que eles não sabiam de nada, né? Aí o sumo sacerdote, cheio de inveja, com os seus, com o senado e o sinédrio, mandaram buscar os homens de Deus. O sinédrio na época era os juízes, era um grupo de juízes que julgava as causas. Então era um grupo grande de juízes. Então convocaram todos os juízes da época para julgar a causa deles. Aí chamou também o Senado, por exemplo. O nosso Senado, por exemplo, do nosso Brasil, é 81 senadores. Então ali eles são decididos. Aprova leis, reprova leis, acompanha ali o executivo, fiscaliza. E depende da situação ali, nenhuma sessão ali no Senado, às vezes, depende da situação, até tapa na cara de um senador e do outro. É uma briga. E qual era a decisão aqui? Os senadores da época, os juízes da época, para decidir o quê? Se os homens de Deus iam continuar presos ou não. E então convocaram. E o sumo sacerdote da época, igreja, na religião, era a autoridade maior. Então, a autoridade maior do sumo sacerdote. Aí os juízes, aí o senado, tudo para julgar a causa dos homens de Deus. E qual era o problema dos homens de Deus? Expulsando demônios, curando os enfermos e pregando a palavra de Deus. Aí convocaram todo mundo. Manda buscar eles. Estão lá na prisão lá, estão lá presos. Não nada, o anjo já tinha soltado eles há muito tempo. O anjo já tinha visitado eles. Então significa que quem decide a nossa vida não é o homem. Quem decide a nossa vida é Deus. Nós devemos orar pelos os senadores, pelo presidente da república, pelo prefeito, vereadores, deputados, todas as autoridades. Mas entenda uma coisa, igreja: quem nos abençoa é Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. É Deus que tem poder de abrir as portas, é ou não é? É Deus que tem poder de nos abençoar. Nós temos que orar, sim, pelos médicos. Nós temos que orar por todas as autoridades, os empresários. Mas quem abre as portas é Deus. Quem cura é Deus. Quem decide o futuro da nossa vida é quem? É Deus. Eles reuniram ali para decidir o futuro da vida dos apóstolos. Mas Deus já tinha decidido. Deus já tinha enviado o quê? O anjo dele. Aí, olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 22, ó. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado
com toda segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, os policiais da época, vamos lá buscar os presidiários, que nós temos que apresentar para os sumos sacerdotes, os juízes, os senadores, vamos lá buscar. Aí quando eles chegaram na prisão lá, não tinha ninguém. Deus já tinha visitado aquela prisão, Deus já tinha abrido as portas para os homens de Deus. Quando Satanás pensar em tocar a nossa vida, não vai conseguir não, igreja, porque maior é Deus na nossa vida. Quando o mal pensar que vai tocar a nossa vida, não vai conseguir, porque Deus é conosco, igreja. Nós estamos servindo o Deus certo. Aí a Bíblia fala que quando os policiais chegaram lá, eu não estou entendendo nada. Aí eles foram conferir os cadeados, né? Tudo perfeito. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o anjo do Senhor visitou ali os homens de Deus e deu livramento de morte. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Ele tem poder de nos livrar da morte, das perseguições, dos demônios, do espírito de inveja, daqueles que desejam o nosso mal. Aí voltam os policiais, aí encontraram ali os senadores, juízes, os sumos sacerdotes. Cadê os homens? Chegamos lá, não encontramos ninguém. E outra coisa, não arrombaram lá a porta, não. Os cadeados continuam do mesmo jeito. Nós não estamos entendendo nada. Aí eles abriram a boca. O quê? Foi isso que aconteceu. E no nome do Senhor Jesus, muitos vão abrir a boca e falar assim: mas o que aconteceu com fulano? E você vai falar: Deus me abençoou, Deus me honrou, através da minha fé, através da minha confiança. Mesmo nas perseguições eu não abandonei a Deus, porque nas perseguições eles não abandonaram a Deus. É igual o exemplo aqui de Paulo e Silas. Mesmo lá dentro da prisão eles não abandonaram a Deus. Deus enviou o anjo lá, mas por quê? Porque eles não abandonaram a fé. Então, independente de lutas, perseguições, espírito de inveja, calúnia, o dia mau, vamos continuar com esse Deus, porque esse Deus tem poder hoje de abrir as portas, de abençoar nossa vida, ao ponto das pessoas ficar assim: meu Deus, o que é isso? Que fé é essa? E nós vamos anunciar para todo mundo: foi Deus. Porque a Bíblia fala que eles saíram ali pregando a palavra. Eles anunciaram ali dentro do templo, de casa em casa. Olha o que a Bíblia fala no versículo 25. Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no caso estão no templo ensinando o povo. A importância do bispo ensinar a igreja a respeito do céu, do inferno, é o que eu prego com força. A importância do homem de Deus ensinar a respeito da fé. A importância da senhora, o senhor valorizar a casa de Deus. Eu vou lá na igreja, eu vou no templo, eu vou ficar aqui em casa fazendo o quê? Às vezes a pessoa está ali angustiada, a pessoa está para baixo, mas ela não tem força de vir no templo, ouvir o ensinamento, ouvir a palavra. Então os homens de Deus estavam ensinando a palavra, e o povo ali ouvindo a palavra. É isso que nós temos que fazer. A parte do pregador é ensinar a palavra, a parte das ovelhas é dar ouvido à voz do pastor, porque eu estou pregando a Bíblia. Aí Deus abençoa o pregador e Deus abençoa as ovelhas, no nome do Senhor Jesus. E Deus, ele vai te abençoar muito. Deus vai abençoar todos aqueles que permanecer firme. Deus vai abençoar, porque muitos estão retrocedendo. Muitos nos momentos difíceis era para se firmar mais com Deus, mas muitos jogaram a toalha. E isso aí não é só membro não, é pregador também. Tem pregador que nesse período da pandemia fechou a igreja e não abriu mais. Tem uns que pararam de pregar, tem uns que já desistiram. Então, igreja, a Bíblia fala que os homens de Deus aqui, eles não desistiram. E a Bíblia fala que ali estava pregando para o povo.
Porque no meio de todas aquelas lutas, de todas as perseguições, ainda tinha povo ali para os homens de Deus pregar. E com todas as lutas, graças a Deus, ainda tem a senhora, os senhores para nós pregar a palavra de Deus. E nós não vamos parar, porque Deus é conosco. O Deus dos apóstolos aqui é o mesmo Deus que nós estamos servindo. E Ele está no nosso meio. Repita, eu dou posse dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Aí, para finalizar, no 26 diz assim, ó: nisto, indo o capitão e os guarda, os trouxeram sem violência, porque temia ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando o sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressadamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Os guardas foram lá na cadeia, não encontraram. Aí veio um homem e falou assim: vocês procuraram lá na cadeia? Eles estão lá no templo pregando. Aí foram lá: capitão, vamos até os juízes, até os senadores ali, vamos até o sumo sacerdote. Mas a vontade deles era de espancar os homens de Deus. Mas eles ficaram com medo de levar pedrada. Aí levaram os homens de Deus até as autoridades competentes. E ali as autoridades: mas nós não proibimos vocês pregar essa palavra. Nós já proibimos. Vocês estão aí pregando em todo Jerusalém que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Vocês estão aí pregando, vocês estão aí anunciando. E eles ali só ouvindo as autoridades. E as autoridades revoltadas. Mas revoltadas porque qual mal que esses homens expulsando demônio? E ali eles ouviram. Aí eles falaram assim, através do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele abriu a boca e ele falou assim, ó, no 29: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então importante é nós obedecer a Deus, igreja. O que importa na nossa vida é obedecer a Deus. Não importa o que os homens pensam. Não importa se tem pessoas que viraram a cara depois que o senhor aceitou esse Deus. Porque você sabe que tem pessoas que viram a cara. E eu não vou longe não, às vezes é na família. Tem pessoas que viram a cara. Tem pessoas que faz bico porque a pessoa aceitou o Senhor Jesus. Tem pessoas que às vezes o namorado fala assim: a partir de hoje vamos acabar, porque agora você está servindo esse Deus. Ou às vezes a namorada fala: a partir de hoje nós estamos terminando o nosso namoro, porque você agora está servindo esse Deus. Importa agradar a Deus. Se você, se a senhora, se nós estamos desagradando pai, mãe, irmão, vizinho, vizinha, quem quer que seja, se a pessoa está desagradando as pessoas, mas ela está agradando a Deus, nós vamos alcançar a nossa salvação, porque isso é bíblico, igreja. Nós vamos alcançar a nossa salvação, e aqui nessa terra, nos momentos mais difíceis, Ele vai abrir todas as portas. Mas fulano está de mal, Belém, nunca mais estou de bem. Problema, eu quero saber, meu Deus, nos momentos mais difíceis, quem tem poder de abrir as portas é Deus, de me ajudar é Deus. Aí está a pessoa ali agradando o fulano, agradando o ciclano e desagradando a Deus. Aí a Bíblia fala aqui que eles não abaixaram a cabeça não, eles permaneceram firmes. E olha a resposta que eles deram aqui para as autoridades da época. Aí diz aqui, ó, no versículo 30, diz assim, ó:
o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, e o pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou ao princípio e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou ao que lhe obedece. Então, eles, de cabeça erguida, eles vieram com a resposta dizendo: o problema é vocês, é a incredulidade de vocês. Vocês mandaram o Senhor Jesus para a cruz, vocês não aceitaram, e nós estamos aqui porque nós queremos o bem de Israel. Nós estamos aqui, sim, expulsando os demônios, mostrando o poder do Jesus que vocês mandaram para a cruz. Nós estamos aqui curando os enfermos no nome do Senhor Jesus que vocês mandaram para a cruz. Nós estamos aqui pregando a salvação, pregando o arrependimento para Israel se arrepender e alcançar a salvação. Nós estamos no caminho certo. Eles não abaixaram a cabeça para o mal. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Independente da situação, nós temos que defender a nossa fé. A nossa fé não é você ficar brigando por causa de igreja. Você tem que defender a sua fé, a sua comunhão, porque nós somos a igreja. Se uma pessoa, através das palavras de ofensa, quer te atingir por causa do seu Deus, da tua fé, defenda a tua fé. Porque se você conseguir defender a tua fé, você vai permanecer até o fim. E esse Deus vai te abençoar o seu período aqui na terra. E acima de tudo, nós vamos alcançar a nossa salvação. Então defenda a tua fé, defenda a tua comunhão, guarda o teu coração. A Bíblia fala em tudo que o homem deve guardar, guarda o coração. Aconteça o que acontecer, guarda o teu coração, guarda a tua fé, a tua comunhão com Deus. E assim eles fizeram. E aí eles viram aqui que eles estavam decididos qualquer coisa em favor do Evangelho, até morrer, se for preciso. Tudo bem, mas nós não vamos desistir. Vamos ler mais 3 versículos aqui para finalizar. Aí no versículo 33 diz assim, ó: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Ainda que existem pessoas que queiram te matar, que queiram me matar, por causa do nosso Senhor Jesus, nós não vamos abaixar nossa cabeça. Essa tem que ser nossa fé. Queria matar eles por causa da fé, por causa da comunhão deles com Deus, porque eles estavam decididos a permanecer falando do Senhor Jesus, pregando a palavra. Aí queria matá-lo. Lê por gentileza o versículo 38, que eu estou resumindo. Diz assim, ó: agora vos digo, dai de mão estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordar com ele. Então um homem, uma autoridade na época, Gamaliel, ele ali no momento daquela reunião ali, e eles sendo interrogados, ele falou: solta os homens, os apóstolos. Se a obra que eles estão fazendo é de homem, não vai acontecer nada. Logo, logo esse fogo de palha vai acabar. Se é coisa de homem, agora se é de Deus, eles vão prevalecer, porque não tem como tocar em Deus, não tem como destruir a obra de Deus.
Então, se é de homem, vai acabar. Mas se é de Deus, ela vai permanecer de pé. É igual o ministério. Se o ministério é de Deus, vai permanecer de pé. Se é de homem, vai cair por terra. Então significa que nós não temos que ficar defendendo o ministério. Nós temos que defender a nossa fé. Porque se o ministério é de Deus, vai permanecer de pé. Se é de homem, vai cair por terra. Nós não temos que brigar com ninguém. Aí diz aqui no 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhe que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Mas esses homens eram perversos, né? Ele já tinha decidido, mas mandaram ainda dar uma surra nele. Açoitaram ainda os homens de Deus. Agora, senhoras e senhores, estão entendendo que às vezes nós somos açoitados, às vezes tentam nos bater de todos os lados. Se os apóstolos eles passaram por isso, não é porque nós não somos de Deus não, igreja. Quando vier um açoito de um lado, a luta da outra, fique em paz, fique de pé, permaneça firme, porque vai passar. Mas açoitaram os homens de Deus. Aí depois que açoitaram, aí liberaram eles. Mais interessante que mesmo assim ainda mandou um recado para eles: para de pregar a palavra de Deus, para de falar de Jesus. O diabo faz de tudo para nós parar de falar de Jesus. Ele faz de tudo para você calar tua boca, para mim calar minha boca, para nós parar de buscar esse Jesus. Mas a Bíblia fala: sem mim nada podeis fazer. Ele faz de tudo, mas nós não vamos parar não. Nós vamos permanecer firmes. Aí no 41 diz assim, ó: e eles se retiraram do sinédrio, que diante ali dos juízes, regozijando-se por terem sido considerado digno de sofrer afrontas por esse nome. É muita fé, não é? Você imagina ir às costas. E aí eles levaram aquelas lapadas de vara e bateram e judiaram deles. Aí depois que eles saíram ali com aquela palavra assim: para de falar de Jesus, para de falar de Jesus, eles apanharam. Aí a Bíblia diz que eles se alegraram, dizendo: nós sofremos todas essas lutas, a prisão, apanhamos. Por causa do nome do Senhor Jesus, nós nos alegramos. É isso que Deus quer, igreja. Que independente de qualquer situação, não deixa Satanás entristecer o seu coração. Permaneça firme, porque Jesus morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. Ele sofreu muito mais. Ainda que a pessoa hoje ela enfrenta uma luta, uma perseguição por causa do nome do Senhor Jesus, não se compara ao que ele sofreu para nos salvar, carregando uma cruz nas costas, e ele não desistiu. Agora, por que nós vamos desanimar? E ali a Bíblia fala: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar. O Senhor Jesus não desamparou os homens de Deus, e nós estamos servindo Ele. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos por gentileza. Graças nós te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque independente das lutas, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos dado livramento. E pede, Deus, essa força. Fala para esse Deus: eu quero essa fé dentro de mim. Eu quero que o Senhor derrama no meu coração essa fé. O Senhor entregou para os apóstolos. Eles, com todas as lutas, eles não desistiram, eles não desanimaram. Então fala para este Deus agora:
Fala, meu Deus, me dê força, Pai. Me dê força para mim permanecer. Me dê força para mim prosseguir com o Senhor. Ainda, meu Deus, que venham as lutas. Ou de repente, igreja, você está passando por uma luta, mas pede Deus força para você vencer. E fala para Ele, e ainda se vier, meu Pai, eu preciso de força, coragem. Eu preciso dessa fé no meu coração, porque não tem sido fácil, meu Pai. E muitas pessoas, quando descobrem que nós estamos servindo o Senhor Jesus, vira a cara, faz bico, deseja o nosso mal. Tem pessoas que lutam para nós parar de falar de Jesus, parar de buscar Ele. Mas fala para esse Deus que você não vai parar. Fala para esse Deus que a senhora, o senhor vai continuar com Ele, independente de qualquer situação. Fala para esse Deus, nada vai me parar, nada vai tirar Jesus de mim. Eu não vou parar, meu Deus, de buscar, meu Pai, quem tem poder de curar, de libertar. Repita, eu tomo posse no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta quinta-feira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru, o Deus poderoso botou a mão e mudou a história da família. A grande quinta-feira do clamor pela família, aonde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus pela sua família, exclusivamente às 7:30 da noite. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. E você que sofre na família com brigas, separação, desavenças, miséria, desemprego, compareça. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Na Avenida Padre Adolfo Hall, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Tratar minha família.